Olá pessoal, eu sou o professor André e hoje nós vamos ter uma conversa aqui sobre, digamos assim, o que seria pesquisa translacional ou estudo translacional. O que é isso? Isso é a nova forma de integração da parte básica com a parte aplicada, com a parte clínica, né? Então é o seguinte, para o curso de vocês é muito importante que a gente consiga integrar os dois. Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisas no decorrer da palestra, das quais, por que nós optamos em fazer um seminário online, ou como se diz nas grandes universidades do mundo, um webinar, né? Então, o seminário via web, ele tem sido uma nova tendência, nós vamos discutir em breve o porquê dessa tendência e nós vamos discutir alguns outros temas abordados. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Facionor, dizer que esse webinar é um seminário exclusivo de vocês, que eu preparei com muito carinho, e hoje eu vou estar lançando 3 produtos nesse seminário, que são os meus canais no YouTube, minha página nova no Facebook e o canal também no Instagram. Espero contar com vocês para se inscreverem, adicionar, porque eu vou estar postando mais vídeos em breve para que possa auxiliar vocês. E também estou iniciando um curso virtual através do Moodle, né? Então esse curso vai estar disponível para qualquer estudante ter acesso. A plataforma Moodle, o curso através do Moodle tem acesso a conteúdos exclusivos, dos quais alguns serão pagos e outros não. Ok, pessoal? Então vamos começar o seminário e obrigado, queria agradecer mais uma vez a Facionor, espero que vocês gostem do seminário que eu preparei para vocês. Um grande abraço e vamos lá! Bem, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Faculdade de Odontologia do Norte de Minas por essa oportunidade, né? Essa faculdade que sempre me convida com muito carinho. Eu também tenho um grande carinho por essa universidade, pelos docentes que aí são, pelos fundadores e pelos docentes daí, né? Do qual nós temos uma grande amizade, vários trabalhos juntos e assim vai. Bem, então, gente, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né, é minha apresentação, né, quem sou eu? Então, eu sou o professor André Luiz Sena Guimarães, sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, né, sou cirurgião dentista, fiz mestrado e doutorado na UFMG em farmacologia bioquímica e molecular, né. Atualmente, eu sou pesquisador da universidade e atuo no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é um programa interdisciplinar, né, da qual a gente orienta diversos tipos de profissional, inclusive sendo de áreas fora, sem ser da área de saúde, né? Estamos começando com uma parceria da ciência da computação. Bem, então aí vem a primeira pergunta, né? Por que apresentar esse seminário em vídeo? Olha, quando me chamaram para fazer esse seminário, para falar essas coisas, uma das principais coisas que eu precisava falar para vocês é de algumas novidades, de coisas que estão acontecendo novas e por aí vai, né? Então, isso é que é o importante de se mostrar. E uma das primeiras coisas que tem me chamado muito a atenção está na forma de ensinar odontologia. Eu sou um pesquisador, eu gosto de pesquisa, mas eu também, de certa forma, eu sempre gostei muito de formar as pessoas, de tentar ajudar alguma coisa na formação das pessoas. E nesse sentido, alguns trabalhos começaram a me chamar a atenção. O primeiro trabalho que me chamou muita atenção foi esse de 2014, na Journal of Dental Education. Esse trabalho foi muito interessante. O que eles fizeram? Então, a ideia desse trabalho era avaliar. Então, a primeira ideia desse trabalho foi o seguinte, foi avaliar o uso
do YouTube, de vídeos no YouTube, de interesse por vídeos no YouTube, a partir de determinadas faixas etárias. Então, o que normalmente as pessoas pensam? Que indivíduos com idade um pouco mais avançada não acessam. Então, nesse gráfico, eu vejo aqui embaixo a faixa etária e vejo aqui a porcentagem, né, das pessoas. Se você perceber aqui, vai dar 16 em 16, 32%, é porque a porcentagem é relativa. Então, o maior número de pessoas que acessou o YouTube foi de 35 a 54 anos, que é uma faixa etária da qual achava-se que não ia ter interesse por esse tipo de vídeo. Mas mesmo assim se percebe grandes interesses pela faixa universitária. Ah, não, mas isso aconteceu porque o vídeo de anestesia é interessante. E o mesmo aconteceu com o vídeo de anatomia, né? Então a gente percebe que na anatomia ainda teve uma distribuição mais homogênea ainda, mostrando o quê? A importância desse meio de comunicação que nós estamos usando hoje para o estudo, para a fonte de conhecimento. Bem, professor, tá, tudo bom, mas então eu vou fazer faculdade pelo YouTube? Olha que interessante, veio outro trabalho, do qual me chamou muita atenção também. Um trabalho de 2011, aqui a gente observa as categorias, né? Então todas as categorias no YouTube, aqui sua educação. Muita adesão à odontologia e 10 pouca adesão à odontologia. A gente percebe que os vídeos, principalmente na categoria educação, foram avaliados por especialistas, pessoas da área, que observaram que eles tinham muita relação com a odontologia, ou seja, o determinado conteúdo foi feita uma grande busca e boa parte desses vídeos, eles tinham sim associação com odontologia. E outra coisa interessante é que quanto ao conteúdo, não adianta falar só da odontologia, o conteúdo era interessante, era palpável, era importante. Então foi observado aqui um grande valor desses resultados. É importante ressaltar que essa pesquisa foi feita em vídeos em inglês. A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema com a maioria dos dos estudantes, desculpem, que não são fluentes em inglês, né? Daí fica a primeira dica, pessoal, é muito importante ter cuidado com o inglês, né? É muito importante ter cuidado de lembrar que a matemática que vocês usaram para fazer o vestibular, Enem, ENAD, Enem, né? Ele é importante para a gente entender a informação que a gente vai adquirir, né? Então, este seminário ele está sendo de forma virtual porque essa é uma nova tendência, né? Então, eu estava esperando um momento para lançar esses produtos dos quais eu falei para vocês inicialmente, vou falar no final. Por quê? Porque isso hoje é uma tendência, né? Hoje você pode, às vezes, se dar o luxo de ter aulas com professores de Harvard, com professores de Yale, online. Então, as grandes universidades do mundo estão investindo em cursos online. Esses cursos são para resolver problemas, já que a gente vai tentar entender melhor o que são as questões de mercado, né? Mas, inicialmente, é importante a gente mostrar. Então, eu não estou aí, eu moro quase que do lado da faculdade de vocês. Não é de preguiça ou porque eu estou ocupado, não. É porque eu queria fazer um trem diferente. E eu queria que você, se possível, desse a opinião sobre o vídeo, né? Então, fica aí uma solicitação para vocês, um favorzinho, né? Que comentassem com os professores, com o coordenador do curso, o que achou da experiência, porque se a gente não experimentar, a gente não sabe o resultado. Bem, então continuando esse mesmo trabalho, olha que interessante. Quando você pega as categorias, as subcategorias, a porcentagem de vídeos aproveitados ainda vai aumentando, né? Então tem como você filtrar os vídeos para que os vídeos fiquem melhor, com o conteúdo mais direcionado para a odontologia. Bem, tudo bom. Então, uma vez que a gente teve essa noção básica da importância de outras ferramentas, né? Obviamente que a gente não pode mudar a conduta clínica simplesmente por um vídeo de YouTube, mas o vídeo de YouTube ele pode te mostrar como avaliar
a tendência de mudanças e você aprofundar seu estudo, né? Então, quando a gente está pensando, olha, eu vou para a sala, mas estou com dor de cabeça para assistir aquela aula, como é que eu vou fazer para rever aquilo? Então, eu vou ler o livro, vou ler artigo e vou também, às vezes, ver um conteúdo que é agradável. Isso é importante para a gente ter um conteúdo agradável. Bem, tá, professor, mas o senhor fica falando e tal tudo, eu estou no primeiro, segundo período e é uma porcaria, porque eu quero ver dente, eu quero motorzinho, que dia que eu vou vestir de branco? São perguntas importantes. Mas vamos raciocinar uma coisa. O cirurgião dentista, ele dá diagnóstico e trabalha na prevenção e tratamento de doenças. Antigamente, gente, as coisas eram completamente desarticuladas. Então hoje, o que acontece? Eu preciso das ciências clínicas, preciso das ciências tecnológicas, né? Nós já chegamos ao ponto hoje em dia de ter um equipamento, né, chamado CAD/CAM, que faz a prótese é a restauração indireta, é aquele pedacinho do dente que você vai colocar no lugar que quebrou, né, tentando ser o mais simples possível, automatizada, sem mão humana, né? As alterações diagnósticas, as ciências de diagnósticos, as comportamentais, que influenciam diretamente no meu paciente, e as morfológicas e fisiológicas. Então, hoje em dia, a interação dessas áreas é fundamental. Então, não adianta você achar que você vai simplesmente pegar um motorzinho e sair furando, porque até para desenvolver um motorzinho é preciso dentista. Vocês já pararam para pensar quantos dentistas trabalham na Colgate? E a relação? Quantos dentistas comparados com farmacêuticos, com químicos? Então, hoje em dia, existe uma grande gama de mercado que nós, cirurgiões dentistas, estamos deixando escapar por falta de conhecimento básico. Então, qual que é uma outra vertente da odontologia? É a vertente da inovação tecnológica, desenvolver um produto, pensar um produto diferente. Então, quem faz a restauração é só o cirurgião dentista. Quando vocês começarem a ir na clínica, vocês vão ver que dói as costas, que a visão indireta é ruim, a visão por espelho é ruim. Então, será que a gente consegue arrumar um sistema, um espelho direto, para a gente fazer como visão direta? Será que tem um robozinho que consegue fazer as coisas mais rápido? Será que eu consigo anestesiar de outro jeito? Todas essas coisas que eu estou falando como exemplo para vocês, essas coisas de exemplo, elas já estão em desenvolvimento, né? Então, por isso que torna-se muito importante a gente articular ciências básicas. Não adianta você querer tratar um paciente que está com a dor de dente se você não sabe qual o mecanismo da dor. Você vai prescrever o remédio errado, você não vai entender o porquê da dor. Será que é dor de dente realmente? Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha um conteúdo articulado para que a gente consiga chegar nas nossas melhores hipóteses. Uma coisa interessante de comentar, o professor Manuel me emprestou essa figura, né, sobre a grade curricular de vocês. Então, a gente está falando de integração, eixo pesquisa. Então, já vi algumas pessoas falarem assim, pesquisa é para pós-graduação. Gente, não existe aprendizado, não existe conduta clínica que não seja de base científica. Você pode não ser um pesquisador, mas você precisa aprender a buscar a informação. Então, quando a gente vai olhar isso, o que acontece? A gente tem que ter uma interação entre pesquisa e ensino, porque senão seu ensino é defasado, né? A aula que eu tive no ano 2000 não é a mesma aula hoje. E, em paralelo, a gente tem a extensão, que é o quê? Basicamente, a aplicação do ensino e da pesquisa. Então, isso só pode acontecer através de um eixo interdisciplinar. O cirurgião dentista hoje ele não atua mais sozinho. Você atua com médico, você atua com psicólogo, você atua com enfermeiro. E aí, no meio desse complemento todo aqui, existe uma coisa muito importante, que é o social, que é o relacionar com as outras profissões, né? Então, não adianta ser bom. Você tem que ser bom
parecer bom e ter bons contatos. Isso é fundamental nos dias de hoje. Então, um exemplo, por exemplo, da integração da básica com a clínica é desse artigo aqui, publicado numa revista importante da área nossa, que se chama Clinical Oral Investigators. Esse artigo é um artigo de 2015, eu peguei ele como exemplo, onde ele avalia o polimorfismo, é uma variação genética de duas moléculas, do CD14 e do TNF-alfa, como fatores importantes de prognóstico para periimplantite, doença periimplantar. O que é isso? Quando você perde o dente e repõe o dente com um implante, esse implante pode ser perdido em consequência a uma doença semelhante à que te fez perder o dente. Então, a doença periodontal te fez perder o dente, não é só colocar o implante. Ah, professor, e o que é gene? Então, a gente precisa relembrar algumas coisas. Então, os conceitos básicos de genética. Gene é uma unidade funcional capaz de produzir pelo menos uma proteína. Né? Pelo menos uma, porque eu sei que tem genes que produzem mais de uma proteína. E aí, a gente chama essas formas diferentes de isoformas. Cada gene ocupa um espaço no cromossomo que a gente chama de loco. Né? E a gente tem um gene do pai e um gene na mãe. Então, nós temos... Cada gene tem duas cópias, na maioria das vezes, tirando os cromossomos sexuais, né? Que o Y é diferente do X, então a gente não tem duas cópias. Bem, e o que acontece? Bom, eu gosto desse exemplo aqui do X-Men. Então, quando a gente assiste X-Men, vocês já assistiram X-Men? Quando a gente assiste o X-Men, a gente vê que uma mutação dá, por exemplo, o Magneto. Aí ele atrai mais tal, aquele trem todo. A outra mutação dá o Xavier, que é um cara que tem a capacidade de comunicar com os outros e tal. E o que é interessante desse conceito do filme, pra gente não esquecer? Que você não vê dois X-Men iguais. Então, o que diferencia o polimorfismo para a mutação é a frequência. Antigamente, às vezes, as pessoas chamavam de mutação com incompatível com a vida, com alterar a função. Então, você tem mutações também que são silenciosas, mutações que não dão alteração nenhuma. Mas a diferença dela para um polimorfismo, dá o nome polimorfismo, muitas formas, é o quê? É a frequência. Então, às vezes, as pessoas identificam uma variação na sequência de DNA e acham que aquilo é uma mutação. Quando vai ver na outra população, é uma mutação que acontece mais frequente, então aquele torna-se um polimorfismo. E como é que aquilo pode causar doença? Então, vamos supor que aqui o gene preto sintetize essa proteína. Eu posso ter uma alteração nesse gene aqui, ó, afetado, sintetizando uma proteína diferente. A proteína que parecia um C, ela parece um L. Óbvio que ela vai funcionar normal. Ou essa alteração pode diminuir a quantidade da proteína. Perceba que a proteína é da mesma forma, mas ela diminui a quantidade. Isso nas heranças simples, nas doenças de metabolismo simples. Agora, existem padrões complexos, como, por exemplo, eu tenho duas proteínas. Uma liga na outra. Essa verde liga na laranja. Então, eu posso ter um problema ou na laranja ou na verde, que as proteínas não vão se ligar. O fenótipo é o mesmo, né? A expressão é a mesma. O problema é o mesmo, mas a causa é diferente. Ah, professor, mas isso não tem nada a ver com odontologia. Como não? Se as pessoas correm risco de perder implante, essas pessoas aqui, ó, elas têm, vamos procurar aqui, de 1,54 a 12 vezes chance maior. Em média, elas têm 6,18. Aí vem a matemática. Professor, eu preciso atender matemática? Precisa. Você precisa entender, no mínimo, de estatística para você saber o que é um valor P. O que é um valor P, professor? Então, quando eu jogo uma moeda, cara ou coroa, sem ver, por que quando vai começar um jogo de futebol, joga a moeda para cima e pede cara ou coroa? Porque a chance dela cair ou cara ou coroa é igual. Se a moeda for uma moeda normal, 50%. Só que se você jogar uma moeda duas vezes, a chance de alterar essa proporção é grande. Então, o valor de P, ele é o valor que me mostra onde esse valor aqui, ó, ele tem 0,007% de chance de acontecer ao acaso. Ou seja, a chance de não acontecer ao acaso é muito grande. E aqui o intervalo de confiança, né? O que eu posso
usar aqui a razão das chances. Então, é muito importante também estatística. Então, onde está asterisco aqui, ó, mostrando que essas variantes aqui, elas aumentam a chance da pessoa ter doença periimplantar. Outra questão interessante, aqui a gente está vendo as doenças periapicais. Vocês vão ver, por exemplo, é o que dá dor de dente, é uma das causas de dor de dente clássica que a gente vê, né? Então, se tem problema pulpar, esse paciente aqui, no caso, a gente está vendo uma tomografia, ó, perceba que ele tem essa resta articular, aqui tem uma lesão, aqui a gente mediu a lesão, né? Quem fez essa tomografia foi o Dr. Luiz, e tem um problema, por essa tomografia aqui, ó, isso pode ser um abscesso, pode ser um cisto, pode ser um granuloma, só que nesse caso não deu porque a coroa já tinha ido embora. Mas a maioria dos casos, quando você trata o canal, você resolve o problema. Você resolve o problema. Então, quer dizer que eu trato o canal do dente. Sarador do dente, não sei exatamente qual doença o paciente tinha? Sim. Aí a gente chama de doença periapical crônica. E aí fica complexo da gente saber. Tá, professor, e daí? E daí que alguns casos desses, mesmo você tratando o canal bonitinho, eles não resolvem. E aí? E aí você faz cirurgia e tira a lesão. E aí? Tem uns que nem assim resolvem. E aí? E aí que você tem que tirar o dente. Então, significa que as doenças, elas apresentam um comportamento clínico diferente. Mas são as mesmas doenças. Então, as pessoas são diferentes e as doenças podem se comportar de forma diferente. E esse trabalho é um trabalho muito interessante que a gente publicou em 2015, onde a gente não fez nenhum experimento físico, não pipetou nada, não usou para ser nada. A gente simplesmente usou uma análise de bioinformática para tentar entender a diferença entre duas lesões dessa, que é o cisto radicular e o granuloma periapical. Olha que interessante. Baseado em revisão de literatura, a gente fez uma vasta árvore de moléculas, de proteínas que se ligam umas às outras e observou que as que estavam associadas com o granuloma periapical eram diferentes das que estavam associadas ao cisto. Isso nós conseguimos publicar numa revista muito importante, chama Journal of Endodontics, né? Uma das mais famosas da endodontia. Endodontia, para quem não sabe, é a área de canal. E foi super interessante esse trabalho, porque a gente conseguiu usar a rede neural, que é um artefato matemático, para tentar agrupar esses modelos. Bem, uma coisa importante que eu gosto de sempre falar é o seguinte, a gente está falando para quem e para quem? A gente está falando para um grupo de alunos que está cheio de expectativa e que não sabe como é que vai ser amanhã. A odontologia de hoje é igual a de amanhã? Não. O que no momento, mais ou menos, o mercado espera de vocês? Esse artigo saiu esse ano, né? Ele foi aceito em 2017, mas está publicado esse ano, mostrando um hidrogel de dentina. Dentina é uma das partes do dente. Então, daqui uns dias a gente vai reconstruir o dente com células de dentina. Então, para ilustrar para vocês como é que isso funciona, como que isso funciona? Então, o estágio inicial é a desmineralização, isolamento de fibroblastos de proteínas insolúveis e solúveis. Faça, então, uma massa, como se fosse uma massa de pão, mas com células e materiais originados de dente. E aqui o resultado, olha que bacana, eles ainda conseguiram colocar o negócio fluorescente, fazendo uma malha de dentina, como se fosse uma rede mesmo, para reconstruir os tecidos. Então a gente, em breve, vai caminhar para a reconstrução biológica. Então, como que um sujeito, um cidadão, um dentista, vai querer fazer um procedimento se ele não sabe o que é célula, se ele não sabe o que é sinalização, o que é molécula, sendo que essa molécula é o que está dando toda a origem, né? Se ele não sabe qual célula, o que é fibroblasto, ameloblasto, é impossível entender uma terapia desta forma se ele não tem conhecimentos básicos. Bom, e por último, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Olha, esse vídeo aqui é um vídeo onde mostra animal com fome, da esquerda, e o animal privado. Perceba que esse animal aqui é o com fome, muita fome. E o outro é o alimentado.
Perceba que o animal com fome, esse vídeo tem velocidade mais rápida, ele não para de mexer e procurar as coisas. Essa casinha aqui, se ele apertar, ele come. Tá vendo que ele tá comendo agora? Ó, tá vendo? Então o que acontece? Quando o animal está confortável, ele não procura novas saídas. Ele não procura novas saídas. Porque aqui está cheio de comida, ele não tem fome. Agora, quando o animal está com fome, estressado, passando por períodos, ele aprende mais. Ou seja, as dificuldades nos fazem nos mover. Aqui ele começa a dar choque nos animais, tá vendo? Ó? Vocês vão ver que o animal que não está com fome, ele não consegue se adaptar. Enquanto que o com fome, ele se adapta rapidamente ao choque. Então, o que acontece? Esse vídeo, obviamente que vocês não são ratos, não são camundongos, mas a gente consegue perceber que os estímulos de estresse de uma faculdade, eles nos fazem crescer. Então, se vocês estiverem fazendo um curso no qual vocês não estão passando estresse, que vocês não estão se cansando, que não está difícil, que às vezes vocês acham que não vão conseguir, talvez vocês tenham que repensar a sua conduta, né? Porque para a gente chegar mais longe, tem que ter uma dificuldade. Então, essa frase aqui que eu estou usando aqui, quem usou, nada mais, nada menos foi do que o Albert Einstein, né? Além dessa, ele tem uma frase dele famosa também, que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se o Einstein pensava isso, imagine a gente. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Queria pedir a vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, por favor, para vocês verem. Eu vou começar a postar vários vídeos. Esse canal, ele vai estar conectado não só com o canal, mas também com a página no Facebook. Se vocês puderem curtir, entrar, isso é para vocês, né? É uma tentativa que eu estou fazendo de mostrar as pesquisas, de justificar o gasto que o Estado tem comigo enquanto pesquisador, de tentar espalhar o conhecimento, de tentar divulgar mais, de fazer as pessoas gostarem mais de ciência, que é uma coisa fantástica, uma coisa bacana, maravilhosa, que nos faz crescer, que nos mantém vivo, assim como a fome do animal, né? A gente cansa, a gente trabalha, a gente xinga, a gente estressa, mas é isso que nos mantém vivo, a vontade de crescer. E também estará integrado com o meu canal no Instagram. Lembrando a vocês que eu estarei iniciando uma série de cursos dos mais variados. Se vocês puderem me sugerir qual seria o curso interessante, o que você queria aprender. Eu quero aprender essa análise lá das proteínas, lá da bioinformática, mas eu não dou conta. E minha ideia é montar um canal onde eu capacite vocês, onde você tenha a vontade, o prazer de aprender. Você vai aprender o negócio para fazer. E não você vai fazer as coisas por fazer ou porque eu estou mandando, né? Então, eu estou com esse canal no Moodle, né? Estou abrindo esse canal no Moodle. Algumas disciplinas, infelizmente, eu vou ter que cobrar para manter os custos. E outras eu talvez mantenha de graça e assim vai. Mas os vídeos do YouTube eu vou manter. Pessoal, eu agradeço muito a vocês, agradeço muito a equipe da Facionor e um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, deixem os feedbacks, que se não gostaram, eu volto ao vivo e a cores. Um grande abraço para vocês.